Com essa nova ascensão do personagem de Seth Rollins, um debate que vem se reacendendo há algum tempo é se Seth Rollins é de fato um personagem interessante ou é um pouco superestimado, muitos dizendo que ele é até uma farsa. E isso se deve muito, principalmente às roupas que ele usa, né? Mesmo depois da aliança dele com Paul Heyman, ele ainda permanece se vestindo como um palhaço. Isso passa pouca credibilidade de seu personagem. Hoje, nesse vídeo, entraremos mais em detalhes sobre o atual e o personagem, né, de Seth Rollins, de sua carreira inteira até hoje. Já se inscreva no canal e já ative as notificações. O argumento que muitas pessoas usam para sustentar a tese de que Seth Rollins é uma farsa é de que sempre nos momentos mais impactantes da carreira do Rollins, que ele recebe um destaque. A gente pode pegar o exemplo da WrestleMania 31, que ele fez o cash em Roman Reigns, e desse ano, de 2025, que ele pinou Roman Reigns na WrestleMania 41. Cara, depois ele não consegue ficar um personagem interessante, depois ele não consegue ficar um personagem que mantém o interesse do público, sabe? Em 2015 eu discordo um pouco dessas pessoas. Eu acho que o personagem de Seth Rollins ali era realmente muito bom. A WWE acertou naquele personagem. Ele era covarde e era protegido pela autoridade e pelos seguranças que ele tinha por perto, né? Então a gente meio que, cara, a gente ficava com raiva daquele personagem, mas era uma raiva que dava interesse de assistir, sabe? Pra ver quando o Seth Rollins ia apanhar, entendeu? Isso não é uma coisa ruim, cara. Ele era aquele vilão interessante, né? Então, nesse ponto eu discordo. Mas se você pegar desse momento da WrestleMania 41, que trouxe um momento impactante pro Rollins, né? A aliança dele com Paul Heyman, ele pinando o Roman mais uma vez em um pay-per-view grande, ele vencendo o main event da WrestleMania, que era seu sonho, sempre foi o sonho de sua carreira. E depois, no Raw seguinte, ele permanece vestido como um palhaço. E as pessoas estão dizendo que isso atrapalha sua credibilidade, né? E eu não discordo, cara. Eu não sei se eu concordo, mas eu também não discordo de quem fala que o Braun Breaker, depois que ele entrou para essa facção de Seth Rollins, está ofuscando o personagem de Rollins, sabe? Mesmo com a aliança dele ao Paul Heyman. Agora eu não sei se isso pode ser proposital da WWE ou não. Às vezes a WWE está fazendo isso de propósito, para elevar o personagem do Breaker. Às vezes não, às vezes é só um erro mesmo. A gente não sabe. Mas fato é, Rollins depois da WrestleMania 41, a história é muito interessante. A história é muito interessante. Do Rollins tentando recrutar membros, do Rollins com Sami Zayn, do Rollins com Roman, do Rollins com Punk, do Rollins com Breaker, do Rollins com Paul Heyman. Mas, cara, o Rollins precisa se vestir de uma maneira decente, sabe? A gente pega o exemplo do Roman. O Roman, como Big Dog, ele vestia um colete em todo momento, seja em tristeza, seja em felicidade. Seja quando ele ganhava o título, seja quando ele perdia em main event de WrestleMania, que foi o caso contra o Brock Lesnar. Ele se vestia da mesma forma, isso não passava tanta credibilidade. Isso, inclusive, era uma das críticas que o público fazia em cima daquele personagem. E o que ele fez? Ele mudou, cara. Quando ele se transformou em Tribal Chief, ele mudou completamente, até a feição, até o estilo dele durante as lutas mudou. Né? Ele tirou aquela roupa que ele usava. Ele não usa mais roupa, não usa mais colete. Ele agora fica sem camisa. Isso, querendo ou não, passa mais credibilidade, cara. Durante as promos que ele fazia, ele mudava as camisas, né? Ele se vestia de um jeito que passava confiança, passava credibilidade. E é isso que as pessoas pedem ao personagem do Seth Rollins. Né? A gente não quer o Seth Rollins vestido como um palhaço, sabe? Tá certo. Cara, o Rollins, boa, a história do Rollins talvez hoje seja mais interessante da WWE, sem dúvida alguma, né? Mas ele precisa se vestir da maneira devida, né? Não como um palhaço. A gente até pega essa questão do Breaker e traz, né, para isso, porque a gente vê a mudança no Breaker, que ele já vestiu um terno depois que ele se uniu a Rollins, já vestiu um terno, ficou um personagem muito mais sério, sabe? Passa mais credibilidade, passa um ar de que ali é um grupo de mafiosos, sabe? E isso é interessante, cara. Querendo ou não, isso passa, isso dá um ar de elevação, de outro patamar para a facção. Né? Então,
Essa crítica que as pessoas fazem ao personagem do Rollins, eu acho correta. Em 2015, quando o Rollins fez aquela aliança com a autoridade, cara, ele não se vestia dessa forma. E ele passava, como eu disse, uma credibilidade de vilão chato. Isso não era uma coisa ruim, essa era uma coisa boa. Enfim, a gente espera que ele mude isso. Mas o que vem à tona também, juntamente com isso, é o fato do Rollins não saber, né, elevar o público sem ser sua theme song. Você tira a theme song do Seth Rollins, ele não sabe atrair o público, né? O que ele atrai o público quando ele entra é a sua theme song, e ninguém pode negar isso. Ele não é aquele cara que todo mundo fica cantando o nome dele, Rollins, Rollins, Rollins. Não é, cara. Não é como Roman, como Punk, como Cody Rhodes. Não é, ele não é esse cara. Ele nunca foi aquele cara que levanta a multidão, que traz audiência. Ele nunca foi esse cara. A gente não pode discutir qualidade, tanto em ringue, quanto em microfone, quanto do personagem, né? A gente precisa separar uma coisa, o personagem, né, das roupas que ele veste. O personagem do Rollins é interessante, ficou interessante, né? Mas ele precisa se vestir dessa maneira. Ele não pode se vestir como um palhaço, cara, porque as pessoas vão continuar vendo ele como um palhaço. Né? A gente teve o personagem do Messiah dele, que muitas pessoas viam potencial ali. Eu, sinceramente, nunca vi potencial algum, porque ele sempre foi tratado naquele personagem como um quase jobber, cara, como um mid-card, assim, completo. A gente teve um auge do Rollins lá em 2019, até que quando o Roman estava, né, com a leucemia afastado da WWE, a WWE escolheu o Rollins como aquele cara que assumiria aquele posto que o Roman tinha. Sabe? Tanto é que ele lutou contra o Lesnar naquela WrestleMania 35 e venceu. Mas só que ele venceu e não tinha pop, cara. E o pop. Tá certo, ele tinha pop, mas não é aquele pop absurdo que você fala, meu Deus, levantou uma multidão, atraiu audiência. Não, tanto é que o reinado dele foi terrível. Muitas pessoas falam isso, né? Cara, aquele reinado foi tão ruim que envolveu Becky Lynch, que envolveu Brock Lesnar como Mr. Money in the Bank. Ele foi recuperar o título no SummerSlam daquele ano, né? E depois, a partir dali, ficou pior ainda. A gente até teve aquele recorte contra o Bray Wyatt naquela Hell in a Cell que foi muito ruim, cara. Que foi o pior momento talvez da carreira do Seth Rollins, sabe? Onde ele foi vaiado naquela partida contra o The Fiend, aquele final terrível. Aí a gente pode discutir que aquilo foi booking do Vince, que aquilo foi muito mal planejado no final daquela partida. Tudo bem, mas não altera que o Seth Rollins estava participando daquilo. Entende? Não altera que o Seth Rollins estava participando daquilo e que ele foi vaiado. Né? O reinado dele, a partir dali, foi vaiado. As pessoas estavam implorando pro Bray Wyatt bater o Seth Rollins. Tanto é que no pay-per-view seguinte, que aconteceu na Arábia Saudita, o Bray Wyatt venceu o Seth Rollins pelo Universal Championship. As pessoas não estavam aguentando mais Seth Rollins, cara. Então, todo o reinado que o Rollins teve pelo principal título da empresa, a gente tira aquele recorte de 2015 que foi de fato muito bom, que o personagem do Rollins, o reinado do Rollins estavam sendo muito bem construídos. Infelizmente, a gente teve a interrupção daquilo tudo devido àquela lesão que o Rollins teve no joelho, né? E a gente não pôde ter a conclusão daquela storyline que aparentemente seria o Shield no main event da WrestleMania 32, né? Então a gente teve esse recorte bom e depois os reinados do Rollins, os momentos grandiosos da carreira do Rollins, sem ser aquela WrestleMania 31, cara, o depois foi muito mal trabalhado, né? Principalmente em 2019. Né? E agora a gente espera que eles não façam essa mesma cagada. A gente espera que eles tornem esse personagem do Rollins credível, porque talento tem de sobra, cara. Ali tem talento de sobra, tanto em ringue, tanto em tudo, como eu disse. Né? Então a gente espera que ele tenha uma storyline que seja constante, que atraia o público, atraia a audiência principalmente, e que não fique só do mais do mesmo, né? Porque potencial a gente sabe que ali tem. E aí, cara, a gente pode até pegar aquele reinado do Rollins pelo World Heavyweight Title
em 2023, né, onde ele foi o primeiro campeão depois do retorno daquele título, daquele cinturão. E, cara, um reinado que muitas pessoas questionaram, né, porque faltava história. Não a qualidade das partidas, porque o Rollins sempre entregou boas partidas. O Rollins, a gente não discute a qualidade dele em ringue. Isso é indiscutível, cara. Você tem uma coisa que é indiscutível no personagem do Rollins, é a qualidade dele em ringue. Tudo bem, mas o reinado dele não era aquele reinado que, pô, atraía público, atraía audiência, atraía espectador, né? Você sentava no sofá e falava, cara, agora eu quero ver o que vai acontecer no reinado do Rollins hoje. Não era assim. Tanto é que muitas pessoas imaginavam, cara, que o Jinder Mahal iria derrotar o Rollins naquela partida que eles tiveram. Teve gente que pediu pro Jinder Mahal vencer o Seth Rollins. A gente teve histórias que eram muito mal contadas, contra o próprio Nakamura. A gente viu também muitas pessoas pedindo pro Finn Balor vencer o Seth Rollins no SummerSlam daquele ano. E fora isso, foi um reinado assim, bons recortes e, cara, com nenhuma história chamativa, nenhuma história envolvente. Sabe? Tanto é que a primeira história que foi atrair o público de verdade foi uma história que não envolvia o Seth Rollins como personagem principal. Envolvia Roman Reigns e Cody Rhodes, que foi na WrestleMania 40, que até o Seth Rollins perdeu o título pro Drew McIntyre. Ou seja, na única rivalidade boa, decente que o Rollins teve naquele reinado, foi ofuscado completamente por Roman, Cody Rhodes e The Rock naquele main event de WrestleMania. Então, assim, a gente não teve um recorte chamativo daquele reinado. Então é mais um momento grandioso da carreira do Rollins que a gente pode colocar naquela faixa ali, naqueles momentos ali que do Rollins que, pô, foi mais do mesmo. Foi mais do mesmo. Tanto é que ele retornou, né, mesmo tendo papel fundamental na derrota do Roman na WrestleMania 40, né? E ele voltou e já voltou perdendo no Money in the Bank, cara. Perdendo uma title shot contra o Damian Priest. Tá certo que teve interferência do Punk, mas perdeu. Né? E a gente teve um ano inteiro até, né, ele começar a ter aquela interação com o CM Punk de o Seth Rollins apagado. Até ali contra o CM Punk ele estava apagado. Começou a rivalidade contra o CM Punk, aí acendeu o Seth Rollins. Sabe? Aí acendeu o Seth Rollins. Mas com a roupa de palhaço. Aquela roupa não passa confiança, credibilidade nenhuma, cara. Tudo bem, ali a gente entende, porque ali não era, ele não estava buscando um personagem sério, que buscava credibilidade como agora. Não, mas agora sim. Agora ele está em uma facção, ele está com o Paul Heyman. O Paul Heyman disse que ele é o grande cara da indústria agora. Né? Os olhares de todo mundo está nessa storyline do Seth Rollins. Então, a maneira como ele se veste, que não seja como palhaço, faz total diferença na maneira como o público vai enxergar aquela storyline. O que eu vi de crítica no último Raw, onde o Rollins estava vestido daquela forma, cara, absurdo. Eu vejo como uma crítica isso, sabe? Essa questão do Rollins vestir dessa forma. Ele precisa mudar, cara. Coloca um terno, coloca uma blusa normal, como o Roman fazia. Coloca, sei lá, cara. Mas faça o personagem ficar mais credível. Mais credível. E a roupa que ele veste, mais uma vez, faz muita diferença. E a gente espera, mais uma vez, que toda essa história com Seth Rollins, depois da WrestleMania 41, não seja em vão. Né? A gente espera que haja uma traição do Braun Breaker, a gente espera que o plano final seja para acontecer Roman Reigns contra Seth Rollins na WrestleMania, no SummerSlam. Enfim, cara, a gente espera que seja algo grandioso como está sendo até agora. Que mantenha isso, sabe? Mas ele precisa de credibilidade. Que é a palavra que eu mais estou usando nesse vídeo, porque é a palavra que falta pro Rollins em muitos momentos. Credibilidade. E potencial não falta. Por esse motivo que algumas pessoas, estão achando que o Braun Breaker está ofuscando o personagem de Rollins. Isso eu não sei. Isso eu não sei. Isso vai das pessoas. Eu não acho, porque o Rollins tem muito potencial, né, para ser ofuscado pelo Breaker que está começando agora. Mas, cara, eu entendo quem pensa isso justamente por esses motivos. Então a WWE precisa trabalhar melhor essa questão do Seth Rollins. Cara, por fim, em todos os grandes momentos do Rollins, né, que a gente pega,
WrestleMania 31, quando o Rollins bateu o Lesnar na WrestleMania 35, quando o Rollins vence o Roman na WrestleMania 41, quando o Rollins retorna e vence o Roman no Money in the Bank, depois sofre o cash-in do Ambrose. Em nenhum momento desses grandes momentos do Seth Rollins, o público pedia ele no evento principal da WrestleMania. Seguinte, e por quê? Porque faltava aquele poder de atração, sabe? Faltava aquele poder que chamava o público, porque faltava histórias que fazia o telespectador sentar, né, e ver, pô, eu preciso ver o que vai acontecer nessa história do Seth Rollins hoje. E nunca teve, cara. Isso falta muito pro Rollins. E agora tá começando a ter, porque eu vejo muitas pessoas pedindo Roman Rollins na WrestleMania 42. Eu, inclusive, sou muito a favor disso, sabe? Pela forma como a história está sendo desenvolvida. Mas antes, isso era um problema crônico do personagem do Rollins, que a gente espera que esteja mudando nesse momento. Né? Na WrestleMania 31, quando ele fez o cash-in, talvez as pessoas pediam ele no main event contra o Shield, né? Mas eram poucas. Depois contra o Lesnar na WrestleMania 35, eu não via ninguém pedindo Rollins no main event da WrestleMania 36. Ninguém cogitando, cara. Né? E depois o Rollins teve um apagão. Ele só foi reaparecer contra o Cody Rhodes na WrestleMania 38. E, cara, nesse tempo aí, se nem quando o Rollins tem sucesso as pessoas pedem no main event, imagina quando ele está ofuscado, quando ele está, não no mid-carder, mas fazendo histórias menos relevantes. Aí que ninguém vai pedir mesmo. Nesse tempo, até esse ano, cara, na verdade, até a rivalidade contra o CM Punk, para aquele Raw do Netflix, eu não via ninguém pedindo Seth Rollins para ser o main event de WrestleMania. Sabe? Talvez o único momento que eu me lembre onde as pessoas estavam curiosas, ficaram interessadas no personagem do Seth Rollins, pedindo ele para participar de coisas maiores, foi na rivalidade contra o Roman Reigns, naquele Royal Rumble de 2022, que o Rollins entrou com a camisa do Shield, com a roupa do Shield, né? De surpresa ainda, ninguém esperava por aquilo, até Missong do Shield. E aquilo foi excepcional, cara. Ninguém esperava aquilo. E beleza. Aquilo é o Seth Rollins de verdade. Sabe? Aquilo é o Seth Rollins de verdade. É saber contar histórias, storytelling que a gente tanto pede. Sabe? Ele tem potencial para aquilo, mas parece que ele fez aquilo e morreu. Não fez mais nada depois. Então é isso que falta pro Rollins. Tanto é que na WrestleMania daquele ano, na WrestleMania 38, ele foi lutar contra o Cody Rhodes e perdeu a trilogia pra ele, cara. Inclusive uma que o Rhodes estava com o peitoral rasgado. Então a gente sempre cobrava isso do Rollins, de personagem interessante, de histórias convincentes, para pedir ele no main event da WrestleMania. E agora está acontecendo, como teve pequenos recortes de sua carreira, como depois da WrestleMania 31, como eu disse, e depois do Royal Rumble de 2022, onde a gente pedia o momento do Rollins na WrestleMania. Mas fora isso, nunca ninguém fez questão de pedir. Ninguém não, vamos ser justos. Algumas pessoas pediram, mas não era uma massa de pessoas, não era uma grande parte de pessoas. Muitas vezes as pessoas nem lembravam do Rollins, só pediam pro Rollins fazer uma boa partida na WrestleMania, como ele fez contra o Cody Rhodes, né? Então isso é muito pouco pro Rollins, cara. Muito pouco. A gente espera, mais uma vez, que essa storyline atual do Rollins seja o desenvolvimento de um personagem que a gente sempre pediu. Mas agora eu quero saber de vocês, cara. O que vocês acham disso? Vocês acham que o personagem do Seth Rollins sempre foi superestimado? É uma farsa? A WWE reservava ele muito mal? Né? O que vocês esperam da storyline do Seth Rollins que está acontecendo agora? Eu, sinceramente, estou muito empolgado para ver o que vai acontecer daqui para frente. Né? Mas deixa tudo aí nos comentários, o que vocês acham, a opinião de vocês. Já se inscrevam no canal, não se esqueçam de ativar as notificações e de deixar o like, porque o like é muito importante para o canal. Um abraço, até a próxima e fui!